Vendo essa questão da oração, em Lucas 11:1, queria que vocês abrissem suas Bíblias em Lucas 11, versículo 1. Lucas 11, versículo 1. Amém? Então, antes de ler o versículo, só para a gente ter um pano de fundo, o que é oração, né? Então, oração é falar com Deus. Não existe outra forma de nós falarmos com Deus senão através da oração. A oração é intimidade com Deus. A oração é nós fazermos nos conhecer para Deus e Deus nos fazer conhecido para nós. E essa oração vai fazer com que a nossa vida comece a ser mudada, vai se transformar. Oração é trabalho, é disciplina. Então, essa disciplina, comecei a ver que assim, os apóstolos de Jesus, naquela época, que andava com Jesus, estava fazendo um intensivão com Jesus, ou seja, ficaram 3 anos e meio com Jesus, andava com ele, via os milagres, faziam tudo junto com Jesus, mas, se a gente observar, esse versículo é a única vez que eles pedem alguma coisa com Jesus. Então vamos lá, Lucas 11, diz assim: aconteceu o que? Estando ele a orar, Jesus, num certo lugar, quando acabou, ele disse a um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. Ou seja, Jesus ensinava os discípulos. Jesus estava lá junto com os discípulos todos os dias, né? Então, que negócio é esse? Ensina-nos a orar. Tinha algum mistério, tinha alguma coisa que ali eles viam que ia acontecer algo diferente, que Jesus, quando saía para orar, ele voltava glorificado, voltava brilhando. Depois que Jesus ia para orar, ele voltava diferente, né? Então, ou seja, esta é a única ocasião em que os discípulos pedem que sejam ensinados. Não sei se vocês perceberam já isso aí. Os discípulos estavam com Jesus, andavam com Jesus. Imagina você, né? Você não fala, eu estou com Jesus, eu ando com Jesus, né? Eu sou de Jesus. Para nós, né, do futebol, a gente fala, jogo no time de Jesus, eu estou no time de Jesus. Mas existia um negócio que eles não conseguiam entender. E aí ele pede: Jesus, ensina-nos a orar, né? Vamos imaginar uma coisa: de repente os discípulos tiveram a oportunidade de aprender com Jesus durante esses 3 anos e meio, né? Como na escola, na faculdade, várias matérias, né? Se sentiam, né, prontos para atingir um outro nível. Ou seja, terminou lá o colégio, terminou a faculdade, agora estavam lá prontos para ir para as matérias optativas. Aí eles falam: Jesus, ensina a orar. Eles ouviam Jesus, seguiam Jesus, imitavam Jesus, mas ao pedir a Jesus, ensina-nos a orar, eles entenderam que orar era cultivar um relacionamento íntimo com Deus. Algo era diferente. Não adiantava seguir Jesus, não adiantava ouvir Jesus falar, né? Eles sabiam que tinha algo mais do que isso. Porque Jesus, sendo o próprio Deus, né, em forma de homem, ele tinha um momento de parar. E por muitas vezes, se vocês acompanham no Novo Testamento, né, e no Antigo Testamento, outros homens de Deus saíam para orar. Mas Jesus, ele saía e voltava diferente. E aquilo incomodava os discípulos. Eles queriam saber o que acontecia. E eles começaram a entender que algo diferente tinha que acontecer na vida deles, assim como nas nossas vidas, né? Nós andamos com Jesus. Agora não sei se vocês já entenderam o mistério da oração. Eu não sei quanto tempo vocês passam em oração. Não sei qual que é a intimidade de vocês com Deus, porque a intimidade só se ganha com confiança, conversando, se mostrando e ouvindo a Deus falar. E Ele quer falar com a gente também, né?
Quando estamos vivendo uma vida de oração, entendemos que o coração de Deus é ganhar almas para o reino. Evangelizar é o método mais eficiente. Por isso que o método de abordagem é o testemunho pessoal e também é o mais eficiente. Jesus era craque nisso. Quando ele estava no meio da multidão, ele sempre aproveitava as oportunidades para falar de Jesus. Então você pode ter certeza que antes de você evangelizar, antes de você falar de Jesus para alguma pessoa, você tem que entender e conhecer essa pessoa. Para eu falar qualquer coisa do Fábio, eu tenho que conhecer o Fábio. E Deus nós conhecemos só através da oração. Porque se eu falar qualquer coisa sem conhecer esse Deus, a coisa complica. Temos histórias na Bíblia que teve pessoas que quis falar de Jesus para os demônios aí, que o cara apanhou bastante. Ele falou, eu conheço Deus, eu conheço Jesus, mas você não conhece. Foi lá e tomou uma... Então, para que a gente possa falar de qualquer pessoa que a gente não conhecer. Então, Jesus, dentro das suas abordagens, o evangelismo é a forma melhor para a gente poder chegar e conhecer e falar dessa obra de Deus, né? Como seria diferente se nós usássemos esse método? Eu penso por mim ontem, eu estava passando na rua, vi duas cenas muito tristes. Estava indo para a igreja, eu vi um bêbado, depois do bêbado, esses bêbados eu conheci quando eu criança, e esse eu pude falar, eu pude parar e fui falar com ele. Eu disse, Jesus precisa mudar a sua vida. Como eu vou fazer? Não, pode buscar, Deus está lá para te ouvir, mas você precisa mudar, você precisa tomar uma atitude. Aí logo adiante, outro bêbado quase caindo, né? Aí eu pensei, Senhor, aquilo me comoveu, me vi a lágrima no meu coração. Falei, Senhor, quantas pessoas precisam ouvir a tua palavra? Quantas pessoas necessitam de ouvir o teu nome, de ouvir a tua salvação? Todos estão aí, jogados, né? Do nosso lado. De dois eu falei com um. Mas o método de Jesus, abordar as pessoas, é um método que nós devemos fazer hoje. Só que para que a gente possa falar desse nome, falar de Jesus, nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos ter intimidade com Jesus, porque senão o que nós vamos falar é vazio, né? Quando a igreja ora, nós podemos ver os milagres acontecer, né? Não sei se aqui alguém já presenciou algum milagre, já viu algum milagre. Eu confesso que eu sou um milagre. Eu estou aqui falando com vocês porque eu sou um milagre. Eu sou um fruto de oração. Há 25 anos quase, eu me converti e fui para a Aliança. E depois de um período, fui me dedicar à obra, fiz seminário, mas por um momento eu me desviei da casa do Pai. E fui andando os caminhos. Tentava voltar para a igreja e os pastores missionários orando, né? E o inimigo quis me tragar de tudo quanto é jeito. Capotei 2 carros e bati num poste. E uma dessas vezes eu capotei meu carro, o pastor Miguel, mais antigo, o pastor Miguel da igreja de Aliança, falou assim: tinha 3 anjos te protegendo, tinha 3 anjos te segurando para que você não se machucasse, né? Volte para o Senhor, né? E isso tudo é fruto de oração. Então eu sou um milagre. Vocês não imaginam quanto a oração ela pode fazer na vida de vocês e na minha vida, como ela tem feito. E um desses milagres, eu queria compartilhar com vocês, está lá em Atos 12. Atos 12. São alguns versículos, mas eu queria falar somente do versículo 5. Atos 12, 5. Atos 12, versículo 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Quais eram as circunstâncias, né? Herodes, naquela época, perseguindo os judeus,
né? E ele via que aquela perseguição estava agradando, né, perseguindo os cristãos, os judeus, mas se tinham convertido a Jesus, que aceitava Jesus, e tinha mandado prender, né, Pedro e João. Só que Tiago também estava lá, só que Tiago já tinha sido morto. E a igreja começou a orar, né? E milagrosamente Pedro estava lá, deitado, protegido por mais de 16 guardas, algemado. Aí aparece um anjo. Aí bate, Pedro estava dormindo, bate no Pedro: Pedro, levanta aqui, ó, precisamos ir embora, continuar a obra de Deus. Aí Pedro achando que estava sonhando, né? Pedro estava achando que estava tendo um sonho maravilhoso. E aí, milagrosamente, as algemas caem e Pedro passa junto com o anjo diante dos guardas e da prisão e corre até onde o povo estava orando por ele. Esse foi um milagre, mas foi um milagre porque a igreja estava intercedendo por ele. Essa questão que eu estava pensando sobre a questão da igreja. A igreja somos nós. Essa igreja estava orando porque as pessoas estavam, os irmãos estavam orando, intercedendo por ele. E independente das circunstâncias, porque o nosso Deus é um Deus soberano. Porque anterior a Pedro sair, Tiago já tinha sido morto à espada. E mesmo assim eles continuavam orando por Pedro. Porque eles podiam falar assim: já matou Tiago, vamos matar Pedro também, não vou mais orar, né? Ou seja, oração, perseverança. Então os milagres acontecem. Teve um irmão que um dia eu falei para você: esse negócio de milagre, a pessoa sair aleijado se andando, o morto ressuscitar, isso acho que não acontece mais hoje. Ele falou assim: eu fui para uma conferência na África, eu vi o mover de Deus tão grande, tantos milagres acontecendo. Sabe por quê? Porque o povo se entregava, o povo orava, né? Então a oração é tudo na vida cristã. A oração leva a ação, né? Se você tem uma vida de oração, a sua vida não vai ser a mesma. Ou seja, se você tem uma vida de oração, a sua igreja não vai ser a mesma. Estava lendo sobre várias passagens, várias histórias sobre oração. Todos os movimentos que nós passamos, grandes movimentos, conferências, de grande crescimento do evangelismo, foram todos através da oração, né? E nós não podemos perder as oportunidades. Lá em Colossenses 4:5, o apóstolo Paulo fala assim: aproveitai todas as oportunidades. Porque assim, pode ser que hoje, aquele bêbado que eu falei ontem, de repente caiu em si e lembrou de mim. Falou: por possibilidade de vida. Eu podia passar por ele e não falar nada, mas eu passei e peço muito a Deus por ele, para que Deus mude a vida dele. Então a gente não pode perder a oportunidade. Mas diante de todo esse mistério, né, que sabemos que existe na oração, a gente sabe que o nosso inimigo também sabe disso, né? O nosso inimigo, ele está mais preocupado, escute isso, o nosso inimigo está mais preocupado de nos impedir de a gente ficar de joelho do que a gente cair. Porque ele sabe, quando você colocar o joelho no chão, aí o negócio vai pegar. Então, muita gente está preocupada com um monte de coisa. Não se preocupe. Fique de joelhos. Ore, porque você vai ver a coisa acontecer. Você vai ver a sua vida mudar. Você vai ver a sua vida se transformar. E então a gente precisa identificar, porque são muitos perigos. A gente tem que estar atento a identificar esses perigos, porque o inimigo está aí, ó, como leão, né? Rugindo ao nosso derredor, pronto para pegar a gente, pronto para desanimar a gente. E nós, como cristãos, nós como igreja, vocês como igreja têm um desafio, né? A igreja, a aliança, no Brasil, quer crescer, quer multiplicar, quer ter ali a visão de 2025, e vocês fazem parte desse todo. Então quem vai mudar? Quem vai fazer essa igreja crescer? Somos nós, vocês. E não vai ser na força, né? Não vai ser no poder, mas vai ser na oração. Então eu queria estar levando para vocês a pensarem sobre isso.
que a oração, ela move montanhas. A oração transforma vidas, assim como transformou a minha. Então, quais são um desses perigos, né, que o nosso inimigo tenta, né, nos derrubar? Primeiro, é ter discernimento espiritual, identificar o que pode impedir você de orar. Ou seja, a batalha espiritual é grande. Quando nos propomos a orar, as coisas começam a acontecer. Então, não sei como é que é o seu dia. Meu dia, pela misericórdia de Deus, é muito corrido. Eu 10 para 6 da manhã já pego o transporte para trabalhar, trabalho o dia inteiro na área comercial, nas vendas, aí chega de noite cansado, né? Não sei se é de vocês é diferente não, porque talvez tenha um pouco menos de trânsito. Então, todo mundo tem desculpa, né? Todo mundo tem correria, tem dificuldade. Mas a gente tem que tomar cuidado, tem que identificar o que pode estar te prejudicando, o que pode estar tirando do seu tempo. Por quê? Se eu trabalho lá 8, 10 horas por dia, se eu tomo café, se eu vou assistir uma televisão, né? Acho que aqui ninguém assiste novela, né? Mas assim, se você tem tempo para fazer várias coisas durante o dia, como é que está seu tempo de oração? A gente sabe que o inimigo está ali, ó, gente, né? Colocando tanta coisa no nosso dia a dia, tanta dificuldade a fazeres, né? Por que será que no tempo de Jesus, dos grandes homens da fé, né, o milagre acontecia, aquela multidão se convertia, o apóstolo Pedro falava, 3.000 se convertia? Por que será? Pessoas igual a nós, né? Então eu me questiono muito, independente de circunstâncias, eu estou sempre orando. Primeiro orar é sem cessar, né? Eu estou sempre orando. Senhor Deus, tem misericórdia, fala, estou ouvindo louvor, né? Mas assim, eu preciso ter meu tempo a sós com Deus. Não importa. Se não me engano, o grande reformador falou assim: eu não posso sair da minha casa sem orar pelo menos 2 horas. Porque eu receio que se eu não orar 2 horas antes de sair de casa, eu vou perder, o inimigo vai me derrotar. Então, reconhecer, ter o discernimento, é porque Deus, Jesus, nos deu os dons, todos os dons, aqui ó, todos os dons, deu para a igreja, né? Todo mundo aqui tem um dom, né? Então, discernimento, saber o que está acontecendo na sua vida. Se você não tem uma vida de oração hoje, se preocupe, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo, ele não almeja as coisas deste mundo, ele almeja as coisas do Espírito. Por quê? É só o Espírito Santo que nos faz entender as coisas do Espírito. Se você não ora, se você não tem intimidade com Deus, depois do culto gostaria de orar por você e falar de Jesus maravilhoso, Jesus que te ama, que quer ter um relacionamento com você, e você vai ter que fazer uma oração. E através da oração que você vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, porque você pode fazer esse convite para Ele entrar no seu coração, porque a oração é intimidade com Deus. Nós não devemos ignorar o poder do nosso inimigo. Você sabe que a maior mentira que ele mais gosta, inclusive uma pessoa que é convertida hoje, mas esteve do outro lado, ele falou que a maior mentira é quando as pessoas não acreditam nela, sabe? Isso não existe, isso aí, deixa pra lá. A gente não pode menosprezar, ignorar o poder do nosso inimigo, mas nós temos que ter a certeza que Jesus Cristo já venceu. A gente respeita, a gente entra em campo sabendo que a vitória já é minha, mas existem algumas condições. Essa vitória é minha a partir do momento que eu declaro essa vitória, que eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, a partir do momento que eu sei que Ele é o Senhor das minhas atitudes, da minha mente, do meu coração. Eu respeito, mas eu sei que o Senhor, essa vitória já foi ganha. Devemos ter cuidado com orgulho, né? O orgulho intelectual. Eu podia chegar aqui, Tomás, ex-jogador de futebol, né? Já trabalhou, já fez um monte de coisa. Se aquele grande pregador, né? Conhece tudo, usa todos os exemplos que você imaginar. Nossa, cara, parece uma biblioteca ambulante. E vocês saírem daqui hoje
poxa, tive uma boa aula de geologia, geografia, você sabendo algumas coisas, beleza, vamos continuar a vida. Mas eu gostaria muito que o Tomás aqui não aparecesse, mas que hoje o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, pudesse tocar no seu coração e falar assim: hoje eu entendi que a minha vida tem que ser uma vida de oração, porque só através da minha vida de oração as coisas vão acontecer, a minha igreja vai crescer, a minha igreja vai evangelizar, pessoas vão ser curadas, o meu bairro vai ser alcançado, a cidade vai ser alcançada. Então o orgulho, não adianta a pessoa ter um pós-doutorando, mestrado, para Jesus não adianta nada se ela não reconhecer, se não dar a honra e glória para o Senhor. Não sei se vocês lembram do episódio do rei Davi. Todas as vitórias do rei Davi, o Senhor esteve com ele, e o Senhor entregou os inimigos de Israel para Davi. Mas Davi, no momento chegou, eu ganhei aqui essa vitória. E aí ele pediu para contar os soldados, para ver quantos soldados ele tinha. E aí o que aconteceu? Ele achou que ele tinha ganhado aquela batalha, e o Senhor se entristeceu com isso. E depois, na próxima batalha, ele perdeu, para ele poder reconhecer que a honra e glória do Senhor, nada do que fazemos é meu próprio mérito, e sim do Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Então devemos estar atentos pela falta de equilíbrio. Muitas vezes, a gente sabe, principalmente nessa questão de oração, eu já participei de situações que na reunião de oração, outros tipos de igrejas mais avivadas, igrejas, digamos assim, pentecostais, uns falam línguas, outros não falam, né? E eu sempre, assim, eu me converti no Altar de Cristo, que era direcionado para a igreja presbiteriana. Nasci na igreja, fui discipulado na igreja Aliança, que tem raízes presbiterianas. Então, na questão dos dons, principalmente dons de língua, sempre fui com o pé atrás. Mas nunca deixei de desacreditar. Senhor, pode falar. Se for possível, pode falar. E teve uma vez, numa reunião de oração, várias pessoas orando, clamando a Deus, e uma irmã do outro lado começou a falar em línguas. Eu falei: Senhor, se isso for de Deus, que ela saia do lugar dela e venha me tocar. Falei, né? Botar o Senhor à prova. E aí essa moça saiu falando de línguas, atravessou a sala, tocou em mim e começou a falar os mistérios do Senhor para mim. Eu só falei: glória a Deus, Senhor, eu creio. Deus, glória a Deus, aleluia, também junto lá, e só glorifiquei. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas se apegam a detalhes, né? As pessoas se apegam: aquela pessoa, a doutrina dela é isso, a doutrina dela é daquilo, aqui ele fala em línguas, aqui ele fala, aqui tem revelação. Deus, Ele quer equilíbrio, né? Ele quer que nós estejamos firmes na sua palavra, porque o propósito de Deus é que através da oração a gente tenha esse equilíbrio. Não adianta eu chegar aqui e falar um monte de coisa, mas também não ter aquilo na minha vida. Não adianta eu falar aqui em dom de línguas, sair pulando, tacar cambalhota, mas o mais importante é o quê? Vida com Deus. E vida com Deus, vida ministerial, a vida da igreja, ela é só conquistada através da oração. Se você não tem uma vida de oração, você não vai ter equilíbrio. Você sempre vai tender para um lado. O que nós queremos é viver o Evangelho, a vida viva de Cristo. Amém? Bom, e este poder de Deus, esse poder de Deus está à nossa disposição, a oração. Né? A oração de você impor as mãos a uma pessoa, eu confesso para vocês, irmãos, assim, depois que um tempo atrás, 2 anos para cá, Deus tem transformado a minha vida. Depois que eu voltei para a Aliança, eu tenho visto a minha vida mudar muito através da oração. E eu, não é que eu tenho sido usado, abusado, mas muitas vezes eu passo na rua, eu toco em uma pessoa e falo: Senhor, cura essa pessoa, porque Ele me deu esse poder. Ele deu esse poder para vocês, Ele deu esse poder para a igreja, né? Por quê? Porque está ali, ó, Atos 1:8. O que fala em Atos 1:8? Né? E recebereis poder sobre vós, ao descer do Espírito Santo.
O Espírito Santo está em todo aquele que recebe a Jesus Cristo. Só que aquele que recebe a Jesus Cristo e faz dele a sua morada, pede para que o Espírito Santo haja, pede para que o Espírito Santo derrame sobre a sua vida, encha, né? Em Efésios 5:18 fala: cheios do Espírito. Por que será? Por que será que o apóstolo fala encher do Espírito? Alguém imagina? Se ele falar para encher, porque a gente vaza, né? Então, se a gente vaza por quê? O dia a dia, nós pecamos, nós erramos, né? Mas ele fala assim: enchei-vos do Espírito, buscai as coisas do alto, né? E é através da oração que a gente vai se encher do Espírito. Não adianta a gente querer, andar na rua e encher do Espírito. Não. Nós temos que orar, nós temos que clamar, né? E para que tudo isso aconteça, irmãos, para que o Ambassador continue, para que o Ambassador dê continuidade em seu ministério, nós precisamos da igreja. Talvez você aqui hoje viu aqui a apresentação do Ambassador. São várias formas que você pode estar participando, né? Nós fazemos clínicas, acampamentos, viagem, treinamento. Só que existe algo muito mais importante que tudo isso, que é a igreja, que é a oração através da igreja. Então você pode ser intercessor pela obra missionária. Você pode ser intercessor pelo seu pastor, pelo seu irmão. Então a nossa vida, vocês começam a perceber que tem que ser movido pela oração. A oração é ação. A oração, eu estou quase suando aqui, a oração é o suor da alma. Se você não soa, se a sua alma não soa diante do Senhor, se você não está ali clamando, derramando daquilo que está passando no seu coração, clamando pelas almas, que vida de cristão é essa? Não é verdade? Então, a oração sustenta a igreja. Não sei se vocês aqui têm culto de oração durante a semana, né? Se vocês têm culto aqui nos lares, em grupos, a oração sustenta a igreja. Para a igreja ter um avivamento, irmãos, não existe outra forma. É oração, é jejum, é derramar, é se entregar. Não existe. Como a gente vai ver essa igreja aqui cheia de pessoas do Espírito Santo, expandindo, alugando outro local, crescendo, cumprindo o grande chamado. Tinha outros lá que cumprindo o chamado juntos, fazendo o chamado juntos. Como que nós vamos fazer? Só através do derramar. Porque através da oração a igreja é sustentada. A oração sustenta o pastor. A oração sustenta o ministério. A oração é ação. Não existe oração sem ação. Pode reparar, todos os acontecimentos. Oração, ação. Orou, curou. Orou, o Espírito Santo veio. Orou, 3.000 foi convertido. Orou, Tomás está aqui. Glória a Deus. A oração é ação. Pode orar. Você pode esperar, porque o Senhor vai agir. Amém? Então, existe uma frase que diz assim: quando trabalhamos, quando corremos, fazemos esforços, né, toda aquela nossa energia, toda aquela nossa força, nós trabalhamos. Ou seja, quando trabalhamos. Mas quando oramos, Deus trabalha. Aleluia. Aleluia. E é isso que o Senhor quer. O Senhor, Ele quer trabalhar por mim. O Senhor quer trabalhar por vocês. O Senhor quer trabalhar por essa igreja. O Senhor quer fazer uma grande movimento nessa igreja. Assim como tem feito na minha vida, assim como tem feito na vida dos ambassadors, alcançando várias pessoas. Eu lembro-me de dessas clínicas que nós fizemos, e após orar, 20 crianças que aceitaram Jesus. Eu orei. O Espírito Santo convenceu. E elas levantaram a mão. Tenho certeza que a vida daquelas crianças não foram mais a mesma depois daquele dia. Mais de 20 crianças numa só clínica. Isso é oração, irmãos. Isso é entregar, né? Então, quando trabalhamos. Mas quando oramos, Deus trabalha. E só lembrando,
oração sustenta a igreja, oração sustenta o pastor. Eu queria compartilhar uma história que eu li num livro da Durvalina Bezerra, não sei se alguém aqui conhece, a missão de interceder por missões. Vou ler aqui para você essa história. Conta-se que numa aldeia cortada por um rio turbulento, surgiu um alvoroço. Socorro, menino no rio! As mães correndo em direção à voz, cheias de temores, pensavam: será meu filho? Um rapaz ótimo, nadador, amarrou uma corda na cintura e, jogando a outra extremidade em direção à multidão, gritou: vou buscá-lo! Segure a corda! Segurem a corda. Mergulhando nas águas revoltas do rio, nadou bravamente em direção àquela criança, que já desaparecia, levada pela correnteza. O povo observava apavorado, quando, afinal, o jovem conseguiu agarrar a criança. Nos braços, houve um grande alívio de todos. Puxem a corda, gritou o herói exausto. Para o horror de todos, viram que ninguém havia segurado a corda. Cada um pensou que o outro ia fazê-lo. Resultado: 2 vidas pereceram nas águas do rio. Assim é o trabalho da igreja. Alguém precisa levar a salvação. Não é só o pastor ir pregar. Não é só o pastor se jogar no meio da multidão para evangelizar. Não é só o pastor que vai orar. Alguém precisa segurar essa corda. Não é só o pastor que tem que evangelizar. Essas cordas, irmãos, amarrar essas cordas significa oração. Muitas almas estão se perdendo. Muitas vidas estão se perdendo. Muitas pessoas, muitos missionários, muitos pastores se jogam com o seu dom, com o seu talento, vão lá para o campo. São homens fervorosos de oração, mas não tem cobertura de oração. A igreja não ora. A igreja morre. As pessoas morrem. Então, a vida, ela nos cobra. Deus nos cobra uma atitude. E não é uma atitude fácil. Quando nós falamos que é uma disciplina, a oração é uma disciplina a ser aprendida. Quando a gente fala em disciplina, a gente lembra do exército. Porque o negócio tem que ser aprendido. É difícil. Não é fácil. Mas se você não se condicionar a se disciplinar, a ter o seu tempo de oração, a sua igreja não vai viver. Você não vai viver. Outras pessoas ao seu redor vão morrer. Então, irmãos, que a oração possa fazer parte da sua vida. Sem oração, o cristão não vive. A oração é o alimento da alma. Amém? Eu louvo porque a minha vida, eu aceitei a Jesus, e eu tinha que uns 6 irmãos, dos 6, 4 já aceitaram Jesus. Minha mãe já faleceu, já aceitou Jesus. Minha cunhada já aceitou, eu fui o primeiro. Oro pela minha família, para que a minha família seja salva, oro todos os dias. Eu clamo pela minha família, por todos. Faltam 2 só. Oro pela minha igreja. Eu amo a minha denominação, amo a minha igreja, amo a Aliança Cristã e Missionária. Jesus Cristo deu a vida pela igreja. E você? E tem um slogan de um filme, fala assim: o que você faria pelo seu herói? Nosso herói é Jesus Cristo. O que você faria por Jesus Cristo? O que você faria pela sua igreja? Pela sua igreja? Você estaria disposto a pagar um preço primeiro buscando a Deus, tendo disciplina, tendo a alegria de estar na presença de Deus todos os dias? Porque aí a sua vida vai começar a mudar. E o Ambassadors está muito feliz de poder estar aqui na igreja de Itatiba e ser abençoado pela vida de vocês. A igreja é fundamental na vida da missão Ambassadors. Nós não vivemos sem igreja. E o futebol,
faz parte desse grande mover. Deus tem dado talentos para várias nações. Deus tem usado várias estratégias na história da humanidade. Nós, como brasileiros, nós temos uma grande oportunidade agora. A Copa do Mundo, as Olimpíadas. O que você vai fazer de diferente nesse próximo ano? Né? Será que você já amadureceu, como o pastor falou? Amadureceu a ideia como você vai ganhar seu vizinho para Cristo? Como você vai se envolver nesse clima do futebol? Você fala, futebol para lá, eu não gosto de futebol. Mas Jesus pode usar o futebol. Você pode convidar as pessoas para assistir um jogo de futebol na sua casa, um jogo da seleção, na escola. Ou seja, tem várias maneiras de você se envolver com o futebol. Né? E o brasileiro tem o talento. O brasileiro, ele aceita em qualquer lugar do mundo. O pastor Romário, que já veio aqui, ele nunca jogou, né, igual o Fábio, nunca deu um chute na bola. Né? A gente fala que é caneleiro, de brincadeira do futebol. Mas ele usou a ferramenta do futebol para levar o evangelho para aquela nação na Índia. Mais de 700 crianças já foram alcançadas. É Jesus. Mas acima de tudo é oração. Ele se dispôs. Poxa, o que eu vou usar? Se eu falar de Jesus claramente na Índia, vão me matar. O que todo mundo gosta? Futebol. Vou aprender futebol. Vou aprender futebol. É a estratégia que ele usou. Qual a estratégia que Deus está te dando? Ore, pense. Que estratégia Deus quer te dar para usar você nessa igreja? Essa igreja precisa de você. Mas eu quero falar uma coisa para você. Se você não dispor, se você não for, Deus vai mandar outro. Deus está te dando oportunidade hoje para você fazer a diferença na sua vida, na vida dessa igreja, na vida dessa cidade. Então, queria louvar a Deus, agradecer por essa oportunidade, dizer que amo muito vocês. Vocês são especiais, vocês são meus irmãos em Cristo. E se você que está aqui hoje não fez esse convite um dia de conhecer Jesus, se você está aqui hoje e nunca falou assim, Jesus Cristo, entra na minha vida, entra no meu coração, transforma a minha vida. Se você nunca fez essa oração, saiba de uma coisa, Herodes, lá com Pedro, com Tiago e João, tinha vários planos. Na verdade era o inimigo, tinha vários planos de destruir a vida de Pedro, de matar Pedro. Ele tinha o plano de acabar com os sonhos de Pedro, de ver a igreja. Né? Mas Jesus tinha outro plano para a vida dele, assim como tem na sua vida. O inimigo pode querer transformar a sua vida em de derrotado, sua vida sem esperança, mas Jesus está aqui hoje para te dar esperança. Amém?